e o computador no outro, tá? Mas vamos lá. Esperando o Facebook conectar aqui. Estamos no ar. Agora eu vou esperar um pouquinho, só uns minutinhos, para ver se as pessoas conseguem entrar. Boa, Cadu. Daniel, Cadu, Marcão. Vocês conseguem me ver? Vocês conseguem ver o que eu estou aprontando aqui já? Dá para ouvir? O áudio tá legal? Vocês me respondem, por gentileza. Oi, Samira. Tudo bem? Vocês conseguem... Me responda, Samira, Cadu, se tá ok. De qualquer forma, vamos começar. Ok, beleza, 100%. Obrigado, Cadu, Julião. Muito bem. Pessoas, eu preferi estar com vocês fisicamente. Nós nos construímos assim. Nós nos construímos a partir do social. Nós precisamos do outro para saber que existimos, para entender a nossa existência como humanos. E é importante que a gente mantenha esse contato, e é justamente por isso que a quarentena e o isolamento são tão diferentes para a gente. Percebe?
a gente está vivendo um momento de exceção, um momento em que nós não sabemos como conduzir nossas vidas. Nós vamos ter que aprender a conduzir as nossas vidas nesta nova situação. Isso nos leva ao seguinte. Eu fiquei pensando aqui como que o encontro de segunda, porque isso aqui é a possibilidade da gente dar continuidade aos nossos encontros. Hoje, até onde eu sei aqui de computação, depois o Cadu me ajuda, o Julião me ajuda. Boa noite, Leila. Até onde eu sei, eu vou falando e vocês podem ir comentando aqui, no que eu puder eu vou respondendo, tá? Mas a questão de nós termos uma situação que ninguém queria, né? Uma situação ruim para todo o planeta, para nós especificamente, nós brasileiros, nós nunca tivemos uma situação dessa, nós nunca vivemos numa guerra, nós, o povo em geral, nunca vivemos uma peste, então a gente está começando a aprender. Salve, Xandão. E eu queria, no meio dessa gigantesca avalanche de informações que vem surgindo, tentar trazer a minha mensagem dizendo o seguinte: é uma possibilidade de aprendizado. Nós temos que aproveitar essa situação como um aprendizado. E eu vou dizer por quê. Porque nós precisamos disso para podermos ficar lúcidos. Eu estou tossindo, mas eu acho que eu não estou infectado, viu? Nós temos que fazer esse exercício para podermos ficar lúcidos. Nós vamos entrar cada vez mais numa condição de isolamento, de não convívio, e para nós brasileiros é o oposto da nossa sociabilidade. Nós aprendemos muito a sermos sociais. A gente quer o churrasco. Eu tenho andado olhando por aí, né? Quando eu fui ao supermercado, um pouco antes agora do movimento, muita gente na rua ainda, muita festa. Eu tenho um conhecido, uma pessoa que trabalha na polícia e que me disse que ontem eles fizeram uma batida e eles tiveram que desarmar uma festa que estava acontecendo aqui em Piracicaba, com 50 pessoas partilhando narguilé, etc. Ou seja, muita gente já se conscientizou, muita gente ainda está se conscientizando e muita gente está negando. Cada um de nós está respondendo de um jeito, cada um de nós está respondendo de uma maneira. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. Embora a gente vai ter uma resposta aparentemente em massa, cada um de nós vai responder de um jeito único. E nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos a essa questão fundamental. Vou usar uma metáfora aqui, né, que eu coloquei para o nosso trabalho, que é o álcool gel. O álcool gel, tem gente comprando álcool gel para a família, tem gente comprando álcool gel e distribuindo, tem gente comprando álcool gel e estocando, tem gente fabricando álcool gel falso, tem gente fazendo fake news de álcool gel. O tema álcool gel é um só. A forma como as pessoas respondem é absolutamente inesperada. Então, quando eu tenho alguém enviando mensagens via celular, via WhatsApp, sobre o álcool gel, que tem lugar distribuindo, que tem isso para você entrar num vírus ou em alguma coisa invasiva, é a pura maldade. Esse período em que nós vamos mudar o hábito, na antropologia existe uma
uma questão que se chama o estranhamento. E o estranhamento ele pode ser usado metodologicamente falando. Então, eu queria convidá-los a serem um pouco antropólogos da sua própria vida. Nós vamos entrar num período que nós vamos estranhar a nossa vida. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como é que funciona o estranhamento na antropologia. De uma maneira bem simples, tá? Não vou ser antropólogo, nem quero fazer isso. Mas é assim, o antropólogo, quando ele sai da cultura dele e vai para uma outra cultura, estudar essa cultura, ele precisa se desfazer, no máximo que ele pode, dos valores e da forma como a cultura dele enxerga o mundo. Então, percebo como é interessante, porque já traz um ensinamento aí. Diz que a nossa cultura é o centro do nosso universo, e ela não é, porque existem outras culturas. Então, o antropólogo que descobriu isso, né, de uma forma mais moderna, quando ele ia da Inglaterra para a Austrália, ele tinha que se desfazer de tudo que ele tinha de inglês para poder estudar o aborígene australiano. Então, ele acampava ali pertinho da aldeia, da cidadela, do lugar onde estava o povo que ele iria estudar, e ficava ali. Ele se munia da cultura do outro. Então, percebe, é um movimento. Ele estranha a própria cultura, né? ele se desfamiliariza da própria cultura inglesa, no caso do nosso exemplo, vai para a Austrália e começa a entender e a vivenciar a cultura da tribo que ele estava estudando. Ele mergulha de tal maneira que ele passa a ter, dentro do limite dele, uma visão de mundo daquela cultura. Só que chega uma hora em que ele fez o trabalho etnográfico dele, ele tem que voltar para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, acontece uma coisa muito interessante. Vamos voltar no movimento inteiro. Ele se desfamiliariza da cultura inglesa dele. Ele vai ao estranho, que é o aborígene. Ele se familiariza com o estranho. E quando ele volta àquilo que era normal, a Inglaterra, o movimento vai ser, ele estranha a cultura inglesa. E ele passa a olhar a cultura inglesa como que de fora. Exato, Fred. O antropólogo deixa a visão etnocêntrica, que é a visão que coloca a minha cultura, e que essa cultura, gente, faz com que a gente enxergue, entenda, interprete, haja, construa, transforme ou mantenha o mundo que a gente vive. O cara saiu da Inglaterra, tentou deixar de ser inglês, foi para o aborígene, estudou aborígene, se transformou, entre aspas, em aborígene, saiu da cultura aborígene, voltou para a Inglaterra, ele é um estranho nos dois lugares. Qual é a transposição disso? Nós vivíamos uma vida normal até dezembro, até o dia 17 de novembro de 2019, quando saiu a notícia do caso zero, do paciente zero do coronavírus na China. Deste dia 17, que eu proponho que seja o ACDC, né? Desse dia 17 de novembro para cá, nossa vida passou a se transformar. E ela vai se transformar mais ainda. Então, nós saímos da nossa Inglaterra, que era o novembro de 2019, para essa nova vida. Uma vida em que eu vou olhar para ela agora com estranhamento. Eu vou estranhar não poder consumir como eu consumia. Eu vou estranhar não poder estar com as pessoas com que eu estava. Só que tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Esse período vai passar e nós vamos voltar a alguma normalidade, que não será a normalidade de 2019. Não será mais aquela normalidade. Vai ser uma normalidade alterada. Só que nós tivemos a oportunidade nesse período, e é isso que eu estou tentando fazer nessa série, colocar-nos atentos mesmo, para que a gente possa usar esse período como período de aprendizado, inclusive como período de um uso
desse movimento de estranhamento e de familiarização para a nossa própria lucidez, para a gente não pirar. Eu estou conversando com um monte de gente, tem um monte de gente escrevendo para mim, amigos, amigos de amigos, parente de amigos. Hélio, eu estou muito mal, Hélio isso, Hélio aquilo. E as pessoas estão assim sentindo esse primeiro baque. Eu gostaria muito de dizer que nós podemos nos armar para esse primeiro baque, que é o estranhamento. Então, esse estranhamento, ele pode ser útil para a gente. Eu fiz uma postagem em que eu brinquei com um trocadilho, assim, eu fiz um comentário sobre estávamos juntos, mas separados. Hoje, qual é a postagem do dia? Estamos separados, mas estamos juntos. Então, o paradoxo está aí. No momento em que nós ficamos fisicamente separados, surge a necessidade de estarmos juntos. Será que nós vamos conseguir, primeira questão, dar o salto de quando a normalidade, a nova normalidade voltar, a gente vai conseguir estar junto, e não voltar à normalidade do junto separado, cada um vivendo o seu mundo. E, gente, se a gente for pensar num primeiro momento, isso aí pode estar parecendo que eu estou falando sobre o celular. Estávamos cada um no seu celular, vivendo nossas vidas todos separados, etc, etc. Isso estávamos mesmo. Só que o juntos separados, eu estou falando de coisas muito mais graves, como, por exemplo, o racismo. Considerar o outro inferior por conta da cor da pele dele, por conta da etnia dele, por conta do país que ele veio, por conta da religião que ele tem. O sexismo, considerar o outro inferior por conta do gênero, do sexo ou de qualquer coisa que me iluda numa classificação na qual me hierarquiza como sendo superior, eu, homem branco, superior a alguém. Esse separado é muito profundo e a gente precisa revisitar isso. Essa frase já está bastante popular, né, Daniel? Não podemos voltar à normalidade porque a normalidade é o problema. Eu acho isso também. A nossa normalidade é o problema. Nós temos um mundo doente. Eu vou colocar aqui um site para vocês darem uma olhada. Vejam isso. Estamos aqui ainda, né? Eu estou tentando fazer aqui, agora eu consegui. Ó, esse site é o Flight Radar. Deem uma olhada, em plena pandemia global, o que tem de avião no ar no planeta. Então a normalidade é realmente o problema. Mas essa normalidade global foge um pouco da nossa condição de retorno, né? De transformação. Nós temos condição de transformação do nosso núcleo, da nossa vida. E a normalidade é o problema porque a gente desistiu de fazer política. A gente entregou tudo na mão da política partidária e fica exigindo deles o retorno. Fred, o modelo neoliberal deve ser questionado, mas o modelo neoliberal está encarnado em nós. Nós agimos como neoliberais quando eu penso, por exemplo, que a educação do meu filho é investimento no futuro. Percebe? A nossa própria condição. O neoliberalismo ele é justamente isso. Esse é o momento em que o capital ele capilariza a nossa vida. Ele ocupa dentro da gente. A gente pensa tudo em termos de custo-benefício. Em termos da ideia do empreendedorismo. Eu vejo a galera do empreendedorismo por aí, alguns que eu conheço, não vou citar o nome para não arrumar encrenca, a galera está freneticamente desesperada de achar novos negócios relativos à pandemia.
A gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que se manter, tá todo mundo parado. Mas só que não há outro discurso em alguns círculos. Então, talvez partindo da premissa que o Fred falou sobre questionarmos o neoliberalismo, nós temos que questionar o neoliberalismo dentro de nós mesmos. E dentro desse modelo, estávamos juntos, separados. Estamos separados, mas estamos dizendo que estamos juntos e vamos precisar estar juntos. Para que a gente possa usar este período, essa é a minha grande mensagem, usar este período para nos prepararmos para estarmos juntos depois. Eu brinquei também, né? A gente coloca toda essa discussão, a gente se humaniza, a gente está colocando amor nas janelas e cantando. Gente, eu quero ver vocês, porque eu já faço, eu quero ver vocês pararem na faixa de pedestre quando isso tudo acabar. Tá legal? É isso. Isso aí você se transformou. Eu quero que você deixe de usar a vaga do idoso, da grávida, de qualquer pessoa que não é a sua. Você percebe a condição, a possibilidade da condição de mudança. Nós temos muita coisa possível para podermos mudar. É um exercício, você não consegue ver o chão dos Estados Unidos, né, Aline? Você olha no mapa global, você não vê o chão dos Estados Unidos. É um exercício que eu proponho de autoconhecimento e que vai nos ajudar a nos mantermos sãos, enfrentando os vários momentos que nós vamos ter pela frente. Porque, como tem sido muito dito por aí, o nosso cérebro ele não está preparado para trabalhar a incerteza. Edgar Morin trabalhou muito isso quando ele falou um pouco da visão dele da teoria da complexidade. Nós não estamos preparados para lidar com a incerteza, mas neste tempo, a única coisa que nós temos é a incerteza. Apontem, né, alguma certeza sem que seja uma brincadeira ou um trocadilho, né? Nós não temos condição. Quem pensava, pô, eu tenho uma grana guardada, estou com o meu futuro garantido. A bolsa foi destruída, foi dizimada, vai demorar tempo para voltar a ser o que era, se voltar a ser o que era, porque ela é parte da normalidade e ela é parte do neoliberalismo que o Fred falou. Os Gersons da vida, né, como a Ana falou, lembra da propaganda do cigarro, né? O importante é levar vantagem em tudo. Esse é o brasileiro, da normalidade até 17 de novembro. É isso que nós vamos querer depois, né? É essa a questão. Então, a incerteza, o desconhecido e o medo são 3 fatores importantíssimos para a gente enfrentar. E aí eu estou percebendo que há 2 formas que as pessoas estão fazendo isso. Uma, e a primeira e mais comum, negando. Então, a primeira reação, né, que pode acontecer frente à incerteza é negá-la. Que coronavírus? Que isso? Imagina, vocês estão em pânico, né? É um golpe da mídia, etc, etc, etc. A negação, hoje, a negação extrema de quem, por exemplo, hoje vai a uma festa é suicídio ou assassinato. Porque você pode contrair a doença, você pode morrer, você pode contrair a doença, você pode passar e outra pessoa morrer. Se outra pessoa morreu porque pegou de você, você é o veículo. Moralmente, você não vai ser incriminado, mas moralmente, né? Pessoas que são grupo de risco por causa da idade, porque chegaram dos Estados Unidos, porque as outras 20 pessoas que vieram com essa pessoa pegaram a doença e saem na rua para cumprimentar os outros, é um assassino. Não tem outra palavra. Qualquer um que esteja fazendo isso, compartilhando narguilé numa festa, como a molecada estava fazendo aqui em Piracicaba, etc. Então, vai ser difícil, Fred. Vai ser difícil. E eu acho que esse tipo de atividade
de trabalhar a sanidade vai ser necessária. Então a gente está num binômio. Tem se falado muito no caminho do meio. Então, eu estava falando agora há pouco, né? A negação. O contrário da negação é o pânico. Né? Ou eu nego, ou eu entro em pânico. Ambas são ruins. Eu não preciso entrar em pânico, eu preciso me resguardar. Depois eu falo sobre quem não pode se resguardar, porque eu não vou cair no erro de subestimar quem é invisível ou quem está num serviço de vital para a sociedade e que está se arriscando por nós. Nós estamos em casa e, de certa forma, isso se constitui privilégio, sim, porque nós temos casa. Nós estamos em casa podendo ficar aguardando, não sabemos até quando, não sabemos como vai ser, vamos precisar ir falando disso semana após semana. Semana após semana. Por isso que eu proponho que a gente se encontre de segunda-feira aqui. Conto com vocês para divulgar essa ideia. É uma vontade minha de tentar contribuir nesse sentido. Então, se de um lado nós temos a negação, do outro lado nós temos a paranoia. Nenhuma delas leva a lugar nenhum. Nós vamos ter que fazer um exercício constante de lucidez. Caminhar entre o não cuidado, que é a apatia e o descaso, e a paranoia, que é o pânico. Ficarmos paralisados não adianta. Fugir, não tem para onde fugir. Nós temos que lutar. Qual é a luta hoje? O recolhimento. E a partir do recolhimento, que é justamente o tema desse encontro, eu quero trazer para vocês temas para a gente poder discutir. Eu não sei quanto tempo se usa fazer uma live, né? Eu não sei quanto tempo se usa para fazer uma live, mas eu vou falando e se uma hora vocês cansarem, alguém escreve aí no comentário, tipo, ô Hélio, tá bom já, né? Estamos com 25 minutos quase. O primeiro tema que eu queria trazer o Fred falou culturalmente aquilo que você disse, Hélio, o brasileiro está acostumado a sair e socializar. Para muita gente está sendo difícil. Para todo mundo está sendo difícil, a não ser os que já eram mais caseiros. Só que a pessoa que estava recolhida bem, ela vai se portar melhor. A pessoa que precisa sair vai ter problema. E vai ter que enfrentar o problema, entende? Vai ter que enfrentar o problema, vai ter que conversar sobre o problema. Vai ter que estar junto, vai ter que ajudar, vai ter que conversar. Então, veja quantas possibilidades de novidades a gente tem. Primeiro, o recolhimento e o frenesi da vida contemporânea. Esse é um tema. O excesso de informação, esse período de desintoxicação e uma pausa nesse movimento frenético é uma oportunidade para a gente poder questionar várias coisas. Por isso que eu disse que seria importante o exercício desse estranhamento do antropólogo, né? Para eu poder, a partir de agora, viver o momento estranho para internalizá-lo e torná-lo familiar. Eu tenho que me familiarizar com essa situação de exceção. Eu preciso disso, para que eu possa sobreviver a ela. Isso aí que nós estamos vivendo é uma travessia. Ele vai dar em algum lugar. Usando esse momento para poder questionar. Entende? O Cadu comentou que a sociedade é hedonista, e o hedonismo pode ser fatal, né? A gente tem que pensar no hedonismo de Epicuro. Quem não leu Epicuro, leia a Carta da Felicidade. Então fica aí. Primeira dica de leitura complementar. Google, Carta sobre a Felicidade de Epicuro. O PDF está disponível, é um texto de 4 páginas. Esse cara, ele tem uma posição que pode nos ajudar muito nessa questão, né? Bom, ficamos em casa, mas ficamos conectados, lendo todas as notícias a respeito do coronavírus que cai na linha do tempo do Face. Eu fico dando Google toda hora, eu vou para o Insta,
eu vou pirar. Eu vou pirar. Porque o excesso de informação e a minha completa falta de capacidade de transformar a situação vão depor contra mim. Então, sem nos alienarmos, eu acho que não é o caso da gente se alienar, quem está se sentindo mal com excesso de informação, pare, diminua. Porque este excesso de informação é parte da própria cultura de consumo que nós estamos agora tendo a possibilidade de questionar. A vivência do tempo. Não tenho tempo para nada. E agora eu vou ter tempo para tudo. Então, como a Aline, tudo bem, Aline? Disse, tornar o estranho familiar é um grande desafio necessário, é realmente o primeiro passo. Nós temos que tornar esse estranhamento familiar, para que eu não fique vivendo nessa condição de exceção. Quando eu torno o estranho familiar, eu posso lidar com ele. E perceba, não vamos esquecer, quando a gente sair daqui, dessa situação, nós vamos ter condição de estranharmos a nossa antiga normalidade, que é a doença. O padrão de consumo. Gente, dentro das nossas casas, pensa o seguinte, vamos supor que isso aqui vai continuar se desenrolando. A gente não vai poder esbanjar como esbanjava. Nós vamos ter que... Vocês estão já pensando nisso? Nós não vamos ter estoque, nós não vamos ter que nos conter, parar de jogar comida fora, para as coisas não estragarem. E a gente não fazia isso antes. Bom, tem um monte de gente que fazia, mas a cultura nossa era uma cultura de desperdício. Eu prefiro que sobre, era a frase do brasileiro. Né? Por exemplo, os cursos de gastronomia e o gigantesco descalabro do desperdício que as aulas fazem com o final da comida. Hélio, tem um monte de legislação que proíbe. Nós vamos ter que rever tudo isso. O desperdício de comida no Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas pela Sabores e Saberes, com a Gabriela, a gente tem aí alguns dados, e da ordem de 40% da comida produzida, do alimento produzido no Brasil é jogada fora. No campo já, desde o campo. Sabe qual é o critério para um alimento não vir do campo para sua mesa? É o critério estético. Joga fora a cenoura porque é torta, joga fora a berinjela porque ela tem um bico, joga fora o pimentão porque ele está deformado. Ele é o mesmo, ele funciona, picado, ele é igual, mas a pessoa não compra. Esses hábitos de consumo e de desperdício vão ter que ser revistos. E nós temos a oportunidade de fazer isso. Exatamente o que a gente está conversando hoje, né, Ana? A possibilidade da gente revisitar essas questões. Nós vamos precisar disso. E, de novo, assim como o álcool gel, eu tenho certeza que muita gente vai investir nesse movimento aí, não que eu estou propondo, mas que vai acontecer de pensarmos pensarmos no nosso consumo, no nosso desperdício, porque, veja, a característica da cultura de consumo, segundo, por exemplo, Zygmunt Bauman, não é o acúmulo de coisas, mas é o descartar coisas. Perceba, é um carro por ano, é o lançamento do carro por ano, é um modelo de celular a cada 6 meses, é uma produção de obsolescência gigantesca. Gigantesca. E nós entramos nessa obsolescência, nós precisamos de coisas novas para podermos continuar mantendo o nosso status. Aqui em Piracicaba, não sei se vocês sabem, é um dado da minha vida pessoal, mas eu demorei 2 anos para conseguir achar uma casa que tivesse chão, que não tivesse sido ladrilhado. Vocês sabem o que é isso? 2 anos procurando um pedaço de chão. Eu achei uma casa
quarto, banheiro, lavanderia e só, chão, 90 metros de chão. Eu pago hoje mais barato do que eu pagava em 2017 na minha outra casa, que não tinha 1 centímetro de chão. Não acha chão em Piracicaba. As pessoas não têm horta. Compram tudo enlatado, compram tudo que vai na feira, compram sempre a mesma coisa. Então, esses atos a gente pode começar a pensar nas coisas. E o movimento dessa descartabilidade, como a Aline levantou aqui, ele sai desse mundo das coisas e vai para o mundo das pessoas, né? Qual é o valor das relações? As relações são descartáveis também. Os seres humanos são descartáveis. Os demitidos são descartáveis. As pessoas, as relações humanas em geral são descartáveis. Leila, eu não sei por que mudou. Eu realmente não sei. E eu espero que passem a doar quando sobrar. O que eu já vi de leite de vaca sendo jogado no chão para manter preço, o que eu já vi de comida sendo desperdiçada é criminoso. Então, o padrão de consumo é uma das questões. Nós podemos enxergar na nossa casa, por exemplo, a casa tem filtro de barro. Cara, é uma delícia a água do filtro de barro. E eu filtro a minha água e eu não preciso de galão, eu não preciso de nada, etc, etc. Alguns amigos vêm aqui, eles acham até exótico. Mas eu acho que é muito bacana ter filtro e ter a minha terrinha, né? Essas questões, eu tô usando exemplos meus, gente, porque são os que eu tenho, tá? Um outro tema que acho que pode levantar nossas questões, né? Depois desse da mudança radical, possibilidade radical de nós analisarmos os nossos atos. E, de novo, como eu estava falando do álcool gel, né? Muita gente vai ter que segurar a onda agora nesse momento. Boa noite, Regina, tudo bem? Muita gente vai ter que segurar a onda nesse momento, mas muita gente, assim que terminar, vai querer extravasar de novo. E eu acho que a mudança pode ser constitutiva desse nosso novo eu. Entendem? Esse mundo de coisas descartáveis, meu Rodrigo Oliveira, aliás, que saudade, hein? Ele é um mundo que nos cerca e que faz a nossa subjetividade. Nós temos a oportunidade de dizer, mas espera aí, o que eu estou fazendo? Quanto eu desperdiço? O que eu jogo fora? O que eu posso reaproveitar? Eu posso ir à feira, eu posso ir ao varejão, eu posso ter uma horta comunitária, eu posso ajudar a plantar frutas no meu bairro. Vocês querem saber? Eu peguei um monte de limão aqui no bairro. Tá na rua. Manga, goiaba, né? Então, é importante para a gente pensar essas questões. Outro tópico. Refletirmos dentro desse nosso estamos juntos, mas estamos separados, para a gente, numa possibilidade de avançarmos para uma nova normalidade, que a gente possa pensar a interseccionalidade, coronavírus, racismo e sexismo, para dar 2 exemplos. Eu vejo no Insta muitos stories, essas coisas, eu não sei os nomes certos, mas de gente mostrando o que está fazendo. Sabe o que eu percebi? A esmagadora maioria das pessoas que está no Insta ou no Face, e eu mesmo, somos brancos que podemos estar dentro das nossas casas. Olha quem é que está recolhendo o teu lixo. O cara que está recolhendo o teu lixo, esse cara, ele está arriscando a vida dele para você poder ficar no tamo junto aí dentro da tua casa. Passa a olhar a existência dessas pessoas. Eu, vocês, todo mundo, nós precisamos aprender a pegar o invisível. Essas pessoas estão arriscando a vida porque elas não têm outra alternativa. Você está arriscando a sua vida? Se é porque não tem alternativa. Ou porque
acha que tem condição de fazer isso. Essas invisibilidades são necessárias virem à tona, mas para que elas não sejam deixadas de lado depois, galera. A gente precisa mudar isso. E somos nós, privilegiados, que podemos mudar o nosso comportamento. Exigir, pois, voltar, quem sabe, voltarmos a fazer cidadania, a exigirmos dos políticos, embora eu acho que a democracia representativa esteja de joelhos, mas acho que a gente pode fazer muita coisa nesse sentido de enxergar essas pessoas, de enxergar aquilo que a gente não vê. Tudo bem aí com vocês? Estão aguentando essa conversa aqui? Um outro tópico. Redes de proteção e solidariedade. Eu vou explicar o meu conceito de solidariedade, que é muito diferente da ideia de tolerância. Solidariedade é eu cuido de você e cuida de mim. Há uma reciprocidade que dá a ideia do sólido e solidariedade. É diferente da tolerância, que eu tolero o outro. Se eu tolero, eu suporto. E se eu me considero tolerante, eu me coloco na posição de superior ao tolerado. É péssimo, péssimo. Temos que abandonar a tolerância, sem de lutar contra a intolerância. Então, as redes de proteção, no nosso caso, elas vão aparecer conforme os problemas que nós formos vivendo. Eu não sei dizer todas as redes de proteção que nós podemos fazer já, mas hoje nós já podemos começar pensando no seguinte: nós precisamos conversar um com os outros. Então, tira um tempinho do teu dia e enche o saco dos seus amigos, dos conhecidos, dos parentes. Num segundo nível deste game, você pode procurar uma pessoa com quem você não estava falando e trocar uma ideia. Se você tiver condição de ajudar o teu vizinho que está com mais dificuldade aí, talvez seja possível. Acabou o gás de um, faz o arroz na tua casa e leva lá. Deixa na porta, não precisa ter contaminação, não. Nós não estamos tão ruim. Redes de proteção psicológica. A nossa própria atividade em casa. Eu vou falar disso também. Eu acho que é um excelente momento para a gente discutir o que é solidão, né? Como diria o Lobão, o que é solidão e o que é solitude. Sendo a solitude a capacidade de você refletir sobre a sua solidão, de usar a seu proveito o momento em que você está só. Você pode estar com todo mundo e estar em solidão. E você pode estar sozinho e estar em solitude, que é esse momento em que você aproveita a sua própria companhia. Então, conversar com os amigos, as famílias que se dissolveram aí por conta de ideologias têm uma chance de se reaproximar. Quem sabe, se a ideologia burra não for mais forte do que a possibilidade de reflexão nesse momento. E por fim, acho que já está bom, né? A gente está aí com 40 minutos já de conversa. Nós precisamos, para manter a saúde mental, né? Nós precisamos estabelecer uma rotina. Eu não gosto de rotina, você depende da rotina para ser são, para não ficar louco. Então, precisa de uma rotina. Estou em casa o dia inteiro, então se imponha horários. E, gente, não é um impor horário da firma, tá?
Crie horários de coisas que você queira fazer se você estiver sem nada para fazer. Afaste-se da internet. Não leia Schopenhauer nesse momento, brincando com o Fred Ducati aqui, porque você vai precisar entender um pouco mais profundamente o que ele está dizendo, porque é muito forte. Mas leia! A Casa do Saber abriu o site, vocês estão sabendo? Ó, www.casadosaber.com.br. Tem cursos abertos durante 30 dias. Eu estou fazendo um sobre psicanálise e já estou com o Nietzsche e Freud engatilhado ali. Livros, né? Não vai fazer gente que está lendo sobre a cegueira, a pequena alfinetada, porque a gente tem que ler alguma coisa que traga a gente para cima. Cursos por aplicativos, como a Aline está comentando, esses cursos, visitas a museu, né? Vou fazer um pequeno merchan aqui agora, tá? Ó, nós temos aqui, é um merchan, mas eu não ganho nada, tá? Olha só. Esse aqui é o nosso grupo, o Fazer Pensar. Ele é uma comunidade que nós estamos trocando, pelo menos eu estou tentando colocar lá a referência, eu já coloquei um monte de museu, um monte de biblioteca que está aberta, nós podemos ler muito. Você estava com uma ideia de fazer um projeto de mestrado, chegou a sua hora. Você queria escrever o seu livro, chegou a sua hora. Tem que se manter ativo. O cuidado com a higiene pessoal. Ó, eu estou em casa e fiz a barba. Eu estou brincando com isso, mas é sério. Pensem no seguinte, pensem no espiral. Todo movimento nesse período que eu fizer e que produza um espiral para cima, tá? Eu vou crescendo com esse espiral. Então, cuidar da higiene é fundamental, cuidar da boa alimentação é fundamental, cuidar de uma boa leitura. Não é ler, experimentem se afastar um pouco do celular e do computador, leiam livros de papel, retomem isso, porque é importante. Exercício físico. Gente, tem aplicativos. O meu querido Felipe, filho da Gabriela, ele é o rei dos aplicativos de exercícios. Você entra lá no Google, apps lá, alguém põe o nome certo aí para mim, por favor, e baixa lá os barriga de tanquinho, os não sei o que, e começa a fazer exercício. Vai fazer bordado, crochê, tricô. Meninos, vão aprender bordado, crochê, tricô e sair da doença de que isso é coisa de mulher. Vão aprender coisas interessantes. Um capítulo à parte, gente, que eu acho que seria muito importante para todos. Todo mundo na cozinha. Vão cozinhar. Vão cozinhar juntos. Chama os filhos, chama a avó, pega a receita da avó, fala, avó, vamos fazer aquilo que a gente tinha, que você fazia. É fundamental. E é um momento de troca. E, inclusive, que vai ser o enfrentamento de uma questão que foi posta lá no começo da nossa fala, que é o seguinte: não tenho tempo. Eu queria estar com a família. Bom, amigo, agora você está com a sua família. Então, cuidemos disso. Vamos cozinhar junto. Vamos fazer comida. Inclusive, cozinhar junto. Eu não sei se vocês sacaram. Eu sei que as empresas precisam vender, né? Tá todo mundo fazendo aí a delivery. Só que sai muito mais caro, gente.
E para quem não está podendo, cozinhar em casa pode ser divertido, pode ser uma quebra de paradigma, porque todo mundo vai para a cozinha, uns vão para lavar a louça, bota os meninos para lavar a louça, bota as meninas para cortar tomate, vamos criar, construir, e daí partilhar o que foi cozido em conjunto. Quando as crianças cozinham, elas têm a autoestima reforçada por conta da ideia do que eu que fiz. Elas vão ter contato com coisas que elas não têm, elas vão poder descobrir coisas. Fazer o pão, ô Regina, depois eu quero um pão, então, com esse fermento natural. Fazer pão. Então, é muita coisa que a gente pode fazer, e a cozinha é um grande exercício. Mas não vamos nos esquecer que e é até bom para falar nisso, para tirar uma outra questão para a gente estar muito atento. Cozinhar é muito legal, cozinhar junto, comer junto, mas vamos dar para a gente não substituir a ansiedade pela compulsão alimentar. Então eu tenho nessa frase duas questões. Cozinhar é importante. Comer é importante, tem que manter bem alimentado, com coisa bacana, não se mata de comer em lata tudo. Para de comer em lata. Tenta fazer coisa mais natural, tenta começar a constituir tua horta. Tem um aí que falou das galinhas na edícula. A tua horta pode ser feita em garrafa PET com terra e plantar cebolinha, salsinha. Você já tem o tempero para você fazer sua comida, e você se livra do tempero envenenado que a nossa cultura de consumo tem nos dado. Oi, Thaís, tudo bem? Então, há dois extremos sempre. E tem que ficar andando entre eles. Eu preciso me alimentar bem, mas eu não posso me entregar à compulsão alimentar para substituir a minha ansiedade. Estou comendo e não sei por quê. Você sabe por quê. Você está comendo porque está ansioso. Então converse, troque com outras pessoas. Da mesmo jeito que eu comentei sobre as crianças para cozinhar, né? Junto, o olhar para os idosos. Então, no ato do cozinhar, colocar as pessoas mais idosas que têm receitas, que têm ideias. Teu avô, bota ele para lavar a louça, faz o homem lavar a louça aí junto. A gente pode construir esse novo movimento, esse novo velho movimento. E aí, cruza tudo, né? Não é mais mulherada na cozinha, cara. É você, é teu filho. É ensinar que teu filho tem que lavar louça igual a tua filha. Que homens e mulheres cozinham, que homens e mulheres limpam a casa. Você tinha uma faxineira? Bom, eu acho que é de bom tom que você não tenha mais a faxineira nesses dias. A sua casa não pode ficar suja. Todo mundo limpa. Cada um é responsável pelo seu quarto, de tarefa de fazer a limpeza das áreas comuns. Limpar banheiro, limpar a privada é educativo. Vocês já imaginaram isso? Essa galera que teve tudo até feito, nós vamos precisar refazer. Tem que fazer, tem que aprender. Enfim, retomando para a gente ir para as partes finais aí. 50 minutos de conversa. Nós temos uma oportunidade. Nós temos um desafio. Nós temos uma catástrofe. Nós temos várias leituras daquilo que está acontecendo. Eu estou ciente de que estamos vivendo uma catástrofe. Eu estou consciente de que estamos com um grande desafio pela frente. E eu estou tentando aqui na minha casa produzir oportunidades de aprendizado. E como sou educador, tentando levar a outras pessoas. É fundamental que a gente entre nesse movimento de aprender com a situação que estamos vivendo. Necessário que possamos exercitar os nossos laços sociais. Você não precisa mais conversar com seu filho
no celular, você na sala e ele no quarto. Nós precisamos. E veja, não é mero exercício de por que estamos juntos, nós precisamos porque isso vai nos ajudar na sanidade e isso é uma oportunidade de transformarmos a nossa própria vida. Quem viu o flyer que eu coloquei lá em cima, não fique esperando uma grande mudança global vinda de cima para baixo, mas acho que nós podemos fazer a nossa. É isso, gente. Sim, Clau, tudo bem? Muito obrigado de ter aparecido aqui. Quem tem a faxineira, quem tem a trabalhadora doméstica, quem tem a parceira que estava lá limpando tua casa, nesse momento em que ela não pode ir, não abandona a criatura, né? Ela é um ser humano e ela tem uma dependência muito grande com você. Veja, de novo, aí cabe, com a trabalhadora doméstica, cabe um exemplo claro dessa solidariedade. Eu cuido de você que cuida de mim. Leia esta relação, você, trabalhadora doméstica, sob a ótica do capitalismo neoliberal. Você trabalha para mim, eu te remunero. O papel, o dinheiro que eu dou para a trabalhadora doméstica me isenta de retribuir com humanidade qualquer coisa que ela faça. Percebe que é uma relação fundamental, uma relação de vida, diária às vezes, mas que é mediada pelo capital. Hora da gente. Fica gravado assim, o Julião. Pelo menos eu entendo que fica. Então, é importante que a gente pegue esse exemplo da Clau e pense, né? Essa pessoa precisa de mim. Ela está ligada a mim. Ela tem um laço. E eu não posso, nessa hora, negar o laço. Mas eu posso investigar a qualidade do laço que eu tenho com a pessoa. É um laço meramente econômico? Ou é um laço humano? Se for um laço humano, nós temos a obrigação não moral, porque a moral capitalista diz pague, mas eu tenho a obrigação ética de estar com ela. E se eu tenho 10, eu posso ter 8, ela 2, eu posso ter 7, ela 3, porque eu também preciso ajudá-la. De novo o álcool gel, eu comprei todos os álcoois gels do planeta. Ok, e o resto da humanidade vai se contaminar e eu vou acabar morrendo junto, porque ficou tudo para mim, eu não tenho como usar. Nós precisamos pensar nisso. Essas redes de solidariedade, veja, não é uma rede de solidariedade armada para ajudar o meu umbigo, o umbigo da minha família, do meu filho. Se você se propõe a participar da rede de solidariedade, você é um elo da rede e você tem que ajudar, você precisa ajudar. Essa é a ideia da gente transformar. Você entende? Então, esses laços sociais são feitos de uma maneira hoje baseada no cálculo do lucro. É essa a base. E nós precisamos rever isso. Temos a oportunidade. Gente, eu queria agradecer demais a presença virtual de vocês. Hoje eu falei pra caramba e falei de uma maneira panorâmica. Eu acho que a gente poderia agora começar a pensar em, semanalmente, discutir os temas e ir tentando refletir sobre o que vai continuar acontecendo, porque semana que vem nós estaremos em outro planeta. Vai ser um outro planeta. Se hoje a maioria de nós aqui, ou alguns de nós, vai ser o 8º, 7º dia nesse movimento, nós estaremos no nosso 14º, 15º. A gente precisa estar atento a como está lógico. Vamos nos falar. Vamos nos cuidar.
vamos nos ouvir. A gente perdeu a capacidade de ouvir e a gente ganhou a capacidade de falar, mas a gente ganhou uma capacidade gigantesca, sabe do quê? De olhar. A gente olha a reportagem o dia inteiro. A gente precisa distribuir o uso dos nossos sentidos entre o olhar, o falar e o ouvir. Muita gente vai precisar falar e muita gente vai poder ouvir. Quem ouve vai precisar falar. Voltamos ao movimento da sociedade. Eu cuido de você que de mim cuida. Fiquem bem e seguimos aí. Para falar a verdade para vocês, eu desligo sem a menor vontade de desligar, porque por mim eu continuaria aqui, porque eu hoje, durante esses 58 minutos, me senti menos só. Então eu peço que a gente possa ter, a partir desse momento, contatos, trocas efetivas, não trocas de postagens, trocas de carinho. E eu estou com você. Semana que vem, dia 30/3, eu espero poder estar aqui de novo para a gente conversar. Um imenso abraço a todos e eu não vejo a hora de poder estar vocês fisicamente de novo.